Tópico 13, irmãos. A origem dos falsos mestres. Está ali entre parênteses, versículo 30. Vamos lá. Dois pontos surpreendentes nessa parte do discurso. Me chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes, eles surgem de dentro da própria igreja, como falamos anteriormente. Dentre vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das escrituras, os quais têm o menor pudor espiritual, usam as redes sociais. Então o autor aqui está sendo sábio, que ele está usando uma situação moderna e atual, para a gente entender. Usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Então aqui eu tenho que dar uma parada para poder aproveitar. Usam as redes sociais para corrigir a Bíblia, discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Ou seja, o autor ele está nos apontando para falsos lobos vorazes ou falsos profetas, falsos mestres, nos dias atuais que querem modernizar a Bíblia, querem atualizar a Bíblia e vão de contra a postura dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Irmãos, a gente está vivendo um momento muito complicado e se nós não nos posicionarmos com essas coisas que surgem de dentro da igreja, como é que nós vamos nos portar com aquelas coisas que vêm contra a igreja? Porque o problema, na minha opinião, da igreja atual no Brasil não é o mundo, não é o diabo, que sempre são problemas, tá? Não estou querendo advogar ninguém. O mundo, o diabo, ou perseguição externa, que, sei lá, de repente tem um pastor querendo pregar a palavra, tem uma perseguição de um vizinho, de um morador, com qualquer coisa que seja. Não, o problema nosso hoje maior, ele está dentro da igreja. Jesus, irmão, não foi eu, nem nenhum outro discípulo, foi o próprio Jesus falou dos falsos profetas. Agora, o ensinamento de Paulo e de Pedro é sobre os falsos mestres. Eles estão inseridos. Então, assim, eu sei que é difícil, porque como é que eu vou detectar? Entendemos um pouco ali anteriormente que é através dos frutos. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento ao fruto e à postura de cada um que está ao nosso redor, porque qualquer um pode ser aí um falso mestre que venha minar a nossa igreja, minar a nossa vida na presença do Senhor. Então, assim, ele chama a atenção daqueles que vêm querer corrigir a Bíblia, como tem aí igrejas que pregam sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós amamos e respeitamos qualquer pessoa, de qualquer escolha, mas para a igreja é inegociável. Inegociável. Nós não vamos aqui falar, julgar alguém como se nós somos os perfeitos e santos e aquela pessoa é o pior dos pecadores. Não, somos todos pecadores. Mas a diferença entre todos os pecadores e nós é que nós escolhemos continuar sendo pecadores buscando aquele que morreu para nos salvar e que derramou o sangue dele na cruz do Calvário para nos salvar, que foi o Senhor Jesus Cristo, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele nos ensinou sobre essas coisas. Então, assim, igrejas que pregam sobre isso, sobre casamentos entre pessoas do mesmo sexo, profetas que inventam profecia, revelação e visão, homens que querem corrigir a Bíblia ou atualizar a Bíblia, homens que querem usar itens, objetos, roupa, lenço, ungir produtos, ungir carro. Eu já vi agora esse dia no Instagram um camarada ungindo um carro, derramando óleo no carro, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, o óleo não é usado para nada. O óleo não é usado para nada. Não tem isso na Bíblia. Só tem um caso específico que Tiago cita, que quando tiver alguém enfermo, que os presbíteros da igreja ore. Entendeu? E aí tem sim a prática daquele que tem autoridade hierárquica na igreja, o presbítero, para ungir com óleo aquela pessoa ali em específico. Mas não é eu pegar o óleo e fazer disso uma doutrina, sair ungindo tudo que eu quero. Não é para isso, irmãos. Então, assim, não se deixe levar por homens e por mulheres, ou quem quer que seja, te induzir a ter fé por objeto. Você não precisa dessas coisas. Jesus
em certa feita com um camarada, ele, no diálogo ali, o camarada foi, chegou, Senhor, tenha misericórdia que meu servo está moribundo em casa e basta o Senhor dizer só uma palavra. Ele, não, vou lá na sua casa, não, não precisa, Senhor, só uma palavra só, porque eu tenho autoridade, eu falo para isso, faço para aquilo outro, faz, eles fazem, me obedecem, e eu acredito no poder da autoridade. Então, se eu der uma palavra, meu servo lá na minha casa vai ser curado. É isso que é evangelho, irmãos. E o camarada, quando chegou em casa, o servo dele estava curado. Então, assim, é o mundo que a gente está vivendo hoje. Eu quero aqui pedir ao Senhor me dar sabedoria do Espírito Santo para poder conduzir aqui a lição, para poder não ir lembrando de muita coisa, ficar muito fora do que a aula está instruindo. Mas a gente vai lembrando de coisas assim, de aberrações no meio do povo, que vai sendo entronizado, vai sendo colocado assim sutilmente em nome de Deus, para a obra de Deus, para a glória de Deus, mas não é. É o camarada querendo inventar alguma coisa para pregar o evangelho e querer dizer que a estratégia não é estratégia. Que estratégia, irmão? Você quer um conselho aqui de um amigo, de um irmão em Cristo? Estratégia para fazer a obra e pregar o evangelho? Quer uma estratégia que essa é eficaz e infalível? Ore no mínimo 1 a 2 horas por dia. Leia por dia no mínimo 1 hora, 2 horas de palavra. E jejue no mínimo 2, 3 vezes por semana. Irmão, essa estratégia é o coquetel da bênção, da vitória que é certa em nome de Jesus. Não tem igreja, não tem trabalho, não tem vida cristã que com isso dê errado. E se dê errado é porque o Senhor vai trabalhar nesse erro para fazer alguma coisa que Ele quer. Que isso que é evangelho, irmãos. Evangelho não é você ir toda quarta-feira, sete quarta-feira, por causa de uma campanha. Ou porque você quer levar lá uma peça de roupa, porque você quer ser ungido pelo pastor com óleo. Evangelho não é isso, irmãos. Evangelho não é isso. E se você estiver discordando de mim, e eu vou ficar muito feliz se isso acontecer, você discorda e coloca aqui no comentário uma referência bíblica de doutrina. Não é uma situação isolada, não. Traz uma doutrina. Ó, tudo que você está falando aí, irmão Edson. Meu nome é irmão Edson de Carvalho. Irmão Edson de Carvalho, está tudo errado o que você está falando. Você falou isso e a Bíblia diz, aí você me mostra e aí eu vou me posicionar. Se o irmão estiver certo, eu vou... irmão, verdade, o irmão falou que está certo, eu estou errado, eu reconheço meu erro. Mas estudando a Bíblia todo dia e procurando, não tem isso, não. Não tem. A Bíblia é para pregar o Evangelho. O Evangelho ele é suficiente, poderoso para salvar, libertar, curar e batizar com o Espírito Santo e nos promete a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse que é o Evangelho. Cadê onde que eu parei? Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos, ainda tem os seguidores, irmãos. Os seguidores seguem como uma mensagem moderna. E a mensagem da Bíblia desatualizada, em razão disso, oferece um novo evangelho. E aqui tem a referência de 2 Coríntios 11, que eu tenho certeza que é aquela que Paulo fala que qualquer outro evangelho diferente do dele seja anátema, seja maldito. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado de apologética, para orientar os crentes dos nossos dias. Hoje em dia tem até a Bíblia apologética, se alguém também tiver interesse, eu não estou lembrando se eu tenho PDF. Mas se quiser uma Bíblia excelente, foi uma Bíblia que eu dei para o meu irmão há muitos anos atrás, e ela é uma Bíblia que ela vem te levantando versículos que você pode se defender, pessoas podem usar como uma heresia, e a Bíblia te ensina como se posicionar. Então, assim, hoje na teologia tem esse campo, né, da apologética, que é para poder proteger, defender e blindar as Escrituras Sagradas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Vamos pular para o próximo capítulo. Em nome de Jesus. Então vamos lá. A importância da apologética. O que é apologética? Apologética é a defesa da fé cristã com argumentos bíblicos e racionais. Defesa da fé cristã com argumentos bíblicos e racionais. Ou seja, não dá para se defender com outra coisa que não seja a Bíblia e também de forma
inteligente, racional, coerente. Não pode ser alguma coisa na euforia, na alegria exagerada. Não, tem que ter um senso racional ali para poder se posicionar. Vamos lá. Tópico com definição. A apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa ou resposta. Né? Conforme falou, o que mais me faz lembrar apologética ou apologia é a defesa. O termo grego, traduzido por responder, em preparados para responder com mansidão em 1 Pedro 3,15, é apologia. Uma tradução literal é sempre preparados para uma defesa. Ou seja, o apologeta ou a apologia, ou apologética, ela é aquela que está pronta para em todo tempo estar preparado. Ou seja, se alguém levantar uma questão, uma palavra, uma posição que é uma heresia, o apologeta, o pastor, o profeta, né? Já que o camarada quer dizer que ele é o profeta em pleno 2024, se ele se intitula profeta, é que ele seja um apologeta, que ele é um defensor e protetor das escrituras sagradas, que é o que está faltando no dia de hoje, com tantas coisas. Esses dias eu vi na internet, irmão, no Instagram, não vou mencionar nome, mas só de falar é bem provável vocês saberem. O camarada profetiza, menciona o nome de uma mulher que Deus está fazendo alguma coisa na vida da Aparecida, com aquela ousadia, intrepidez, e eu sou pentecostal, irmão, então assim, eu gosto da ousadia, da intrepidez na palavra, na Bíblia Sagrada. Na Bíblia o cara pode ser 880, não vejo problema nisso, porque tem versículos que ele está fervoroso, tem paixão pela pregação, amor pela obra, amor pela palavra, ele prega com ousadia, ele pode falar alto, ele pode subir o tom da palavra, que ele está ali na ousadia do Espírito, sem problema nenhum. Problema nenhum nisso. Mas, já que o camarada quer se dizer, então, um profeta, como a gente vê aí, o camarada disse que tinha uma irmã com nome Aparecida. Lá nele, ele teve a revelação, e é um profeta para dizer alguma coisa para alguém que tem alguém na família com o nome de Aparecida. Quando chegou, que teve aquele momento do emocionalismo das mulheres, do gênero feminino, que é natural, que é um jogo psicológico, ele começa a falar coisas em direção a certas pessoas, ele já sabe alguma coisa de rede social, olha com ousadia falando alto, naquele visual a pessoa já vai se quebrantando, chorando, fala de novo o nome, tudo técnica, irmãos. Não precisa ser muito inteligente não, é só você observar. A mulher começou a ficar emocionada, falou que tinha uma pessoa parecida na vida dela. Ele já na hora já falou que iria acontecer alguma coisa na vida da Aparecida. Quando foi ver, a senhora lá, a mulher, né, a irmã, falou que a Aparecida era a mãe dela que já tinha morrido. Olha que situação, irmãos. Olha com quem ou que tipo de gente as igrejas estão sendo confiadas. E eu não estou aqui para ser o santo e o nosso irmão lá que profetizou o profano, não. A nossa crítica, o nosso julgamento em relação ao fato falado e não à pessoa dele. Porque ele errou, pediu perdão, acabou. Mas o dano que isso causa para a obra e para o ministério fica evidente que é uma heresia, que é uma mentira, que é um engano. Não tem choromela com isso, irmãos. É mentira, coisa diabólica. Quem é o pai da mentira é o diabo, é a Bíblia que diz isso. Isso serve para mim. Se eu falar alguma coisa que é mentira, eu tenho que me retratar, no mínimo. Tem que ter um caráter cristão para poder fazer isso, coisa que esses caras não têm. E aí o líder desse camarada teve que ir na rede social, o líder dele se posicionou, tirando ele, alguma coisa nesse sentido de corrigindo, tirando ele, afastando ele da função por causa disso. Mas não estou aqui também dizendo que quem tirou ele também é um falso profeta, um bom profeta. Não, eu já tenho muitas críticas que eu tenho, mas só de ver esse tipo de movimento eu já tenho uma crítica radical contra isso. Porque, irmão, assim, a revelação bíblica, se tiver de Deus, tá? Se tiver de Deus é glória. Mas com tanto conhecimento bíblico, teológico, tanta pregação de pastores bons, eu sugiro aí o Hernandes Dias Lopes, que todo mundo conhece, que toda a pregação do Hernandes Dias Lopes é boa. E não é um pastor pentecostal.
Então, assim, tem o Carvalho Júnior, que eu gosto. Então, assim, tem muitos pregadores bons que não te levam para o extremo do emocionalismo, traz uma palavra boa e edificante, e não precisa ir atrás desses camaradas que batem nessas coisas místicas que introduz engano, heresia e mentira. Então fica aí o nosso alerta para os irmãos. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora, NVT, emprega o verbo explicar assim, sempre preparados para explicá-la. Então há outro tipo de versão. A apologética mostra que o cristianismo ele é racional. Olha que maravilha. A apologética mostra que o evangelho, que o cristianismo é racional, não é irracional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, o que eu venho falando desde o início. Portanto, aceitável. Aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, com as emoções e com o intelecto. Eu acho essa colocação maravilhosa. Se eu tenho que amar a Deus acima de de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, é assim, ó. Adore a Deus de todo o teu coração. O teu lado emocional pode ser aflorado para amar a Deus de toda forma. Ame a Deus com todo o seu lado emotivo. Chore, se emocione, se quebrante. Tu tem liberdade para amar a Deus acima de tudo desse nível. Ao mesmo tempo, ame a Deus de todo entendimento. Pé no chão, forma racional, inteligente, de forma que tenha consulta, estudando a palavra, entendendo. Se não entende, irmão, se você não entende o que você está lendo, peça ajuda a alguém que tenha mais conhecimento. Ouça mais de uma, duas fontes, 3 pessoas diferentes, para você ter um ensinamento, um conhecimento racional. E abre aqui também espaço no canal. Qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida em relação à palavra, nós não que sejamos entendeu? O máximo do conhecimento, não. Tem alguma dúvida do que está conversando e quer uma opinião também, coloca aqui nos comentários e a gente aí, pela misericórdia do Senhor, né, pelo nosso intelecto também, que a gente estuda, vai procurar dar uma sugestão aí da melhor forma. Ao mesmo tempo, a apologética não é assim para a gente debater e discutir ofendendo de forma um debate agressivo, não, mas tem que ser apresentar a verdade com amor, firmeza e respeito, como diz aqui no comentário. Então, assim, é uma introdução aí da apologética que a gente ao mesmo tempo defende, protege, mas sabendo que todos nós somos falhos e pecadores, a gente vai, assim como nós no passado também fomos muito ajudados por, sei lá, milhões e milhões de pessoas usadas pelo Espírito Santo para nos conduzir, e eu tive o privilégio em Deus, foi Deus que me abençoou. Eu fui conduzido desde quando me converti, lá no ano 2000, em março no ano 2000. Eu fui muito privilegiado de Deus ter usado pessoas maravilhosas na minha conversão, para me ajudar na minha caminhada, para me ajudar no meu crescimento, e depois Deus me abençoou de eu fazer parte da igreja Assembleia de Deus em Jardim América, no Espírito Santo, não é no Rio de Janeiro. Assembleia de Deus em Jardim América, em Cariacica, no Espírito Santo, pastor Oscarzinho. Não é o pastor Oscar de Moura, é o pastor Oscarzinho, que foi um mestre na minha vida. Convivi com ele pouco tempo. Eu fui missionário pela Igreja Assembleia de Deus de Jardim América. Mas o pastor Oscarzinho, ele me abençoou. Nem se eu entregar para ele uma tonelada de ouro, eu vou conseguir pagar o que ele fez por mim, de ter me recebido, sem me conhecer, sem conhecer muito a minha história, acreditou na minha palavra, do que eu estava vivenciando. E eu fiz seminário lá no passado. Depois eu fui fazer teologia na Faculdade Unida de Vitória, no Espírito Santo. Mas antes fui preparado e cuidado no colo por Deus e através do pastor Oscar, que eu fiz seminário de teologia ali e fiz missiologia. Então esses dois cursos, teologia, seminário em teologia, curso em missiologia, me deu ali, irmãos, um primeiro conhecimento introdutório que
às vezes o aluno que vai estudar teologia, ele leva o choque, né, do que ele aprende na igreja, de repente ele vai para um seminário ou uma faculdade, ele leva aquele choque radical de conhecimento. Muita coisa que ele aprendeu na igreja, às vezes vai um pouco de contra o que ele está aprendendo no seminário. E sempre faça seminário, sempre faça teologia. Jesus fez teologia, diga-se de passagem, Paulo fez teologia. Então a teologia é uma bênção, sabendo usá-la. E eu fui abençoado pelo Senhor de ter ali participado do seminário de teologia sem pagar. O pastor, né, no meu caso ali, como um candidato a missionário para ir para o Nordeste, eu não precisei pagar, nem paguei nem missiologia, nem teologia. E foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, por eu ter aprendido ali com os professores, mestres, irmãos e irmãs, professores e professoras que me ajudaram em tudo, e eu sou devedor eternamente ao pastor Oscarzinho e toda a estrutura, toda a família dele, todos os irmãos naquele período ali que eu fui abençoado. Então aprendemos ali sobre a apologética, ali que eu tive essa primeira noção da apologética, porque tinha uma matéria chamada Seitas e Heresias, um livro chamado Seitas e Heresias. Tinha um professor muito bom que ele nos ensinou essa matéria e veio falando de várias seitas muito conhecidas no Brasil aí, que eu não vou me atentar de falar agora, porque são muitas, algumas muito conhecidas, outras menos conhecidas, mas eu não quero entrar nesse assunto agora, porque a gente tem ainda para conduzir aqui, mas foram ferramentas que me ajudou a me defender como um cristão e como membro da minha igreja, aprendendo no seminário da Igreja Assembleia de Deus em Jardim América, em Cariacica, no Espírito Santo. Que Deus abençoe eternamente aquela igreja lá, por tudo que eu fui abençoado em nome de Jesus. Vamos agora para o tópico 2. A que defesa Pedro se refere? Versículo 16. Há quem argumente, irmãos, que essa defesa seja uma resposta a uma acusação. Para a gente entender. Dá a entender que a resposta de Pedro é que ele estava sendo acusado de alguma coisa, visto que esta mesma palavra, apologia, aparece nesse sentido no Novo Testamento como defesa de uma acusação formal lá em Atos 22, versículo 1, e Atos 25, versículo 16. Tanto formal, Atos 22, 1, e informal, 1 Coríntios 9, versículo 3. Tem outros versículos também. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Então, quando ele começa aqui falando da palavra apologia, não é acusação de alguma coisa num fórum. Fez alguma coisa errada, está sendo acusado. Não. É em relação à acusação de pessoas ímpias acusando os crentes, os cristãos. Então, o contexto é esse. Em outro momento, a mesma palavra tinha outra conotação. Então, o versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso. Ou seja, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz respeito à doutrina cristã. É como se eu estivesse me posicionando, e aí quando eu for falar a palavra apologia em relação à minha defesa, é em relação a alguma coisa que eu me defenda de uma questão bíblica e teológica que está sendo falado contra mim como cristão, e não eu em uma esfera maior de ter feito alguma coisa e ali a justiça vier me condenar e eu querer usar a apologia nesse sentido. Então, para ter os irmãos aí saber diferenciar, e como está dizendo aqui na lição, a que defesa que Pedro se refere? É a defesa que ele defende a doutrina cristã, em respeito à doutrina cristã. Então é nesse sentido. Versículo 16, o que diz? Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, ou seja, alguém querendo dizer que eu estou fazendo uma coisa errada, fiquem confundidos que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Ou seja, se estiver falando de mim, quando eu estiver fazendo coisa certa, pelo Evangelho, através do Evangelho, esse é o correto. Então a palavra apologia entraria nesse sentido. Então vamos seguir aqui. Vamos lá, cadê? Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal no ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã. O que ele está querendo dizer? Que mesmo que seja uma defesa externa, que seja num ambiente realmente hostil,
que também não deixe de me se posicionar para defender a fé cristã, como aconteceu com Paulo quando ele estava lá diante de Festo em Atos capítulo 26, ou lá de Agripa, na mesma audiência, nos versículos seguintes, que é Atos 26, capítulo 26, versículo 24 e 25, e versículo 27, 28 e 29, que eu vou ler aqui o 24. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro ao potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Ou seja, Paulo está usando o sentido apologético aí para poder defender a fé dele. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: Provera a Deus que eu, ou por pouco ou por muito, não somente eu, mas também todos quantos hoje estão me ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto dessas cadeias. Irmãos, tem que ter muita convicção, meu irmão. Você e eu temos que ser crentes de verdade. Nós temos que ser crente assim, estar disposto a morrer pela causa, que é a causa mais nobre que um ser humano pode viver, pode ter na vida dele. E nós temos que ter muita convicção para chegar em uma situação de acusação, podendo ser condenado, ser levado à morte. Paulo respirava ameaça de morte o tempo todo por causa do Evangelho. Então, por isso me ajuda também a não acreditar nesses falsos profetas de hoje em dia, porque esses camaradas não têm caráter, eles não têm, se eles forem levados a uma situação de morte, de perigo, eles vão se borrar, eles vão dar para trás, eles vão renunciar, eles vão escandalizar o Evangelho e não vão estar dispostos a morrer pela causa. Então, assim, mas um camarada que tem a postura e a lisura e o caráter igual de Paulo e de Pedro nesse sentido aqui, eles morreram em prol do Evangelho, irmãos. Jesus, Pedro e Paulo morreram por amor ao Evangelho. Se os profetas de hoje que profetizam esses monte de coisa aí forem homens que vivem a vida que eles estejam dispostos a morrer pelo Evangelho, aí eu amenizo aqui minha fala e talvez eles sejam um profeta assim, mas pelo que eu vejo aí, que pregam, que profetizam e inventam, mentem, contam mentiras, divisão, revelação e profecia para mérito próprio, para se engrandecer, para ter ali, para passar a ideia que ele é o profeta que tem um conhecimento especial da vida de fulano e de Beltrano, eles não têm esse caráter para morrer pela causa. É incompatível. Quem mente por causa quem mente para entregar uma revelação, uma profecia, uma visão mentirosa, não tem o mesmo caráter de morrer pelo Evangelho. Então, se você é desses que compactuam, que concordam que muitos que profetizam, entregam visão e revelação e são mentirosos e que não têm o mesmo caráter, igual de Pedro, de Paulo e de Tiago e de João de Jesus, aí eu dou os parabéns e concordo com essa postura, porque você ser levado a juízo e você se posicionar não com medo de ser morto e nem recuar e voltar atrás daquilo que você prega, mas dizer ainda para aqueles que estão ali te assistindo para poder possivelmente condenar e você falar que se depender de você mesmo você está disposto a morrer e convencer a eles daquilo que é ser cristão, ser temente e ter fé em Cristo Jesus, então realmente é um caráter cristão que morrem pela causa, que estejam dispostos a sofrer pela causa. E eu, pelo que eu vejo como homem de 48 anos no nosso país, esses profetas aí que eu conheço, eles conseguem revelar, eles conseguem dizer o futuro e a adivinhação para a vida de 1, 5, 10, 15, 20, centenas de pessoas. Mas não tem nada que essa outra revelação seja para a vida dele próprio. É impressionante. Ele consegue profetizar para centenas de pessoas, mas para ele próprio não tem coisas simples e básicas para mudar e melhorar da vida dele. Que a principal é parar de contar mentira. Então, tem que ter convicção, irmãos. Tem que ter muita convicção igual Paulo para você ter uma postura de homem, de mulher de Deus. E você ter postura de pregar firme aquilo que você acredita e nada de fazer